E aí, aqui quem fala é Leandro e na aula de hoje a gente vai aprender aqui 3 formas da gente declarar uma função utilizando o JavaScript, tá? É claro que existem outras formas daí da gente declarar funções, porém aqui o que eu quero trazer é o que é mais utilizado aí no mercado, que você criando ali um programa, desenvolvendo, você vai utilizar alguma dessas, tá? Mas claro que sim, tem outras formas aí da gente declarar a função também, tá? Mas certo, nessa aula aqui a gente vai falar somente dessas 3. Primeiramente aqui a gente vai abrir o meu terminal. Nesse terminal a gente vai fazer o seguinte, tá? A gente vai criar um mkdir. Vamos criar aqui uma pasta na área de trabalho mesmo, chamada functions, já criamos. Vamos dar um CD nela, vamos abrir ela. E aqui a gente vai abrir o nosso VS Code, tá? Belezinha, carregando, certinho. A gente já abriu aqui o nosso VS Code. Então para isso, primeiro eu vou criar aqui um arquivo chamado 01 e vou passar o nome dele para function.js. Beleza? E aqui, a primeira forma que eu vou declarar a função é a da mais básica aqui que a gente declara no JavaScript, é usando a própria função literal deles ali. Então a gente passa function, aqui eu vou criar uma função chamada soma, e essa função ela vai receber 2 parâmetros, tá? O parâmetro que eu vou passar aqui é x e y, tá? Poderia ser n1, n2, mas eu quero passar x e y aqui, tá? Enfim, e aqui eu quero retornar basicamente o que a nossa função está fazendo, né? Eu quero retornar a soma de x mais y, beleza? E embaixo aqui eu tenho que exibir ela no console, então console.log, aqui eu passo soma, e dentro dessa soma eu passo 2 valores, eu vou passar o número 3 e vírgula o número 4. Beleza. Leandro, você vai rodar isso daí pelo seu próprio VS Code? Sim, eu vou estar utilizando o Node para rodar esse projeto aqui, tá? Rodar esse arquivo, na verdade, que eu acabei de criando. Dá para rodar também no navegador, vai funcionar da mesma forma, todas as funções que a gente trabalhar aqui vai funcionar sim também no navegador, porém eu queria deixar vocês, queria que vocês na verdade fossem se acostumando, ó, acabei vendo aqui, tá some, né? Aqui é soma. Que você fosse se acostumando em si com o JavaScript em si, utilizando uma IDE. Porque assim, o navegador no dia a dia, no trabalho ali, a gente acaba utilizando para quando a gente quer realizar mais testes, etc. Quando a gente acaba querendo codar mesmo, a gente vem para dentro do IDE e acaba codando. Então assim, minha dica é que você estiver utilizando o navegador, não tem nenhum problema, você está começando a utilizar o navegador, vai embora, mas comece a estudar ali como você implementar, você utilizar um IDE para fazer isso. Aqui é bem simples, tá? Eu só estou com o Node instalado, então a Node-V, a versão que eu estou utilizando aqui é 16.13.1. Sem nenhum problema, qualquer versão do Node vai rodar também. E que você tiver o Node instalado, é só você dar um Node 01 function.js e dar um Enter, que o resultado vai exibir, tá? Então aqui, a primeira forma da gente declarar uma função, declarando ela de forma literal. A segunda forma que a gente tem de declarar uma função aqui é atribuindo ela para uma variável, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, .js, vamos criar aqui um arquivo de número 2. A nossa variável aqui, ela vai se chamar soma. Essa soma, ela vai receber uma function, que essa function vai ter um parâmetro x e um parâmetro y. Nesse cenário aqui eu vou sempre trabalhar com variáveis, com funções, na verdade, que vai fazer a soma, tá? E aqui eu vou dar um return, e aí eu vou retornar a mesma coisa, x, vírgula, x mais y, né? Beleza? E aqui eu vou dar um console.log, e vou passar a função soma. E dentro dessa função soma eu vou passar o número 3 e o número 4. Eu vou salvar, aqui eu vou executar no meu console. Só lembre de mudar o número por arquivo aqui. Aqui é 02, 3 e 4. Exibir o número 7 para você ver. Vou até alterar o número desse daqui para ficar mais fácil. Agora tem que exibir o número 9. Então também está funcionando aqui de forma correta. E a última forma aqui que a gente vai aprender nessa aula, que nem eu disse, tem outras formas de declarar função, mas hoje aqui a gente vai ver essas 3 principais, porque na maioria dos projetos de front e back-end utilizam essas formas de declarar funções, tá? É a utilização da Arrow Function, tá? Leandro, o que você falou? O que é Arrow Function? Vamos lá. Eu criei aqui o arquivo de número 3 e para declarar Arrow Function eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma variável aqui chamada soma. Para essa variável soma eu vou atribuir o valor de x, os parâmetros x e y. A mesma coisa que eu estou fazendo aqui, ó, mas você pode ver que aqui eu não estou passando o nome function. Eu já passo direto os parâmetros que eu quero que essa minha função tenha. E
eu quero que ela retorne a soma de x mais y. Claro que aqui eu poderia estar utilizando return para fazer, poderia estar fazendo da seguinte forma, poderia estar passando entre chaves aqui e estar utilizando return. Mas nesse caso, como a nossa função é tão simples, ela só vai pegar dois valores e somar, duas variáveis, na verdade, somar, não faz necessário eu passar o return nem nada, dessa forma assim fica até mais fácil de ler, na minha opinião. Então você escreve aqui o console.log e aqui dentro você passa a soma, dentro da soma você passa o valor de 3 e o valor de 1, na verdade você passa qualquer número que você quiser, né? Só o importante é estar somando. E aqui você roda agora o seu projeto e você pode ver que funcionou normalmente, tá? Então assim, essas são as três formas hoje que eu quis trazer aqui no canal de declarar uma função. Eu espero que você tenha gostado. Tem sim mais formas, que você quer ver outras formas ali de declarar funções também. Tem algumas formas mais novas aí do novo JavaScript. Deixa aqui nos comentários que eu vou trazer aqui pro canal, tá? Mas assim, a base de tudo é essas três aqui de você declarar a função. As outras mudam alguma coisa ou outra ali que a gente consegue fazer nelas de diferente. Porém, a base de tudo é essa, a função literal, atribuindo uma função à variável. E aqui, apesar de a gente estar atribuindo uma variável também, isso daqui se chama arrow function, tá?